O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta, dia 12, para ampliar o foro privilegiado de autoridades políticas de diferentes cargos. Com a mudança, a Corte poderia investigar e julgar autoridades por crimes cometidos enquanto o indivíduo ainda estava no cargo ou que tenha relação com a posição ocupada, mesmo depois que a pessoa em questão deixasse a função. Com isso, os casos não iriam para instâncias inferiores da Justiça. Com a mudança, alguns processos seriam afetados, como, por exemplo, os que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque a defesa do membro do PL já teria questionado o motivo do STF analisar os casos, uma vez que Bolsonaro não ocupa mais a presidência. Até o momento, 6 dos 11 ministros votaram, todos a favor da decisão. Foram eles: Barroso, Moraes, Mendes, Toffoli, Dino e Zanin. Após o ministro André Mendonça pedir vista no caso, a votação foi suspensa. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta, dia 12, para ampliar o... Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de setembro de 2024, são 10 horas da manhã. O Supremo Tribunal Federal acaba de eliminar o último obstáculo que o ministro terrivelmente evangélico tinha criado para tentar evitar a prisão de Bolsonaro. Em março deste ano, o partido de Bolsonaro, o PL, preparou uma proposta de emenda constitucional para mudar a Constituição para que o Supremo não pudesse julgar Bolsonaro. O STF, então, formou maioria para modificar o funcionamento do foro privilegiado de modo que políticos investigados por crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo mantivessem o foro especial mesmo após deixarem a função. O tribunal formou maioria para aprovar essa nova regra, mas o ministro indicado por Bolsonaro, André Mendonça, dito terrivelmente evangélico, pediu vista do processo para impedir a sua tramitação. Agora, o Supremo vai concluir o julgamento e barrar essa armação. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Ontem o Blog da Cidadania informou que a Polícia Federal apura novos elementos e adia a conclusão do inquérito sobre o suposto golpe de Estado devido ao fato de que surgiram novas provas e novos envolvidos, e também o Procurador-Geral da República pediu que o Supremo concluísse o julgamento da questão do foro onde Bolsonaro seria julgado para ele se manifestar nesse processo. Muito bem, hoje o jornal O Globo informa os cálculos da Polícia Federal para os inquéritos que miram Bolsonaro no Supremo e deu uma notícia muito importante. Os policiais federais envolvidos na investigação da trama golpista que apura a elaboração de um plano para dar um golpe de Estado no Brasil após a eleição de 2022 já não consideram mais viável concluir o inquérito agora em setembro, como eu noticiei ontem aqui no Blog da Cidadania. Na previsão dos policiais, nada acontecerá antes do primeiro turno das eleições municipais no próximo dia 6 por duas razões principais. A primeira é que ainda está em curso algumas análises que podem ajudar a fechar o vínculo entre iniciativas como a redação de uma minuta golpista por auxiliares do Bolsonaro e a invasão das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A minuta é um rascunho do decreto prevendo a decretação de intervenção no TSE pelas Forças Armadas. A tese de fraude nas eleições vinha sendo empunhada por Bolsonaro durante toda a campanha de 2022. Os policiais querem evitar abrir margem para novos pedidos de informação da Procuradoria e diligências por parte do Ministério Público, como já foi feito em agosto passado, quando Paulo Gonet pediu documentos que faltavam na apuração do caso das joias. De acordo com as fontes da Polícia Federal ligadas ao inquérito, após a análise, alguns novos depoimentos serão tomados, o que vai empurrar a conclusão do inquérito para meados de outubro. E aí a segunda razão é política. Mesmo que ocorresse para encerrar a investigação antes do final do mês, a Polícia Federal teria que sustentar sozinha uma série de indiciamentos, incluindo o próprio Bolsonaro, em pleno período eleitoral. Isso porque a PGR já sinalizou nos bastidores, mas também no Supremo, que não vai denunciar nenhum dos alvos que miram Bolsonaro e seus seguidores antes da eleição.
O objetivo é evitar acusações de instrumentalização política ou partidarismo do Ministério Público, que teve a imagem bastante abalada por esse tipo de crítica na gestão de Augusto Aras. A PF não vê razão para correr o risco de sofrer um prejuízo político e institucional se a própria PGR não vai dar andamento ao caso em uma velocidade normal. O cálculo dos policiais federais é de que é melhor esperar um pouco para fazer o indiciamento com provas mais robustas do que apressar os trabalhos e correr o risco de ter que refazer alguma etapa ou de ser acusado de tentar criar um fato político. A apuração já mostrou que o presidente conhecia a minuta golpista e até encomendou mudanças na redação, mas mantendo o encarceramento de Moraes, considerado inimigo público número 1 pelos bolsonaristas. Pelo cronograma que os policiais desenharam inicialmente para o caso, o Bolsonaro pode ser enquadrado pelo Supremo ainda no fim deste ano, em dezembro. O timing da PGR, como se viu, era outro. Muito bem, o que é que acontece? Havia uma PEC que estava sendo preparada pelo partido do Bolsonaro para remover o inquérito de Bolsonaro do STF. De acordo com a PEC, os parlamentares teriam seu foro transferido para tribunais regionais federais de suas respectivas regiões. O PL se preparava para apresentar uma proposta de emenda à Constituição que visava acabar com o foro privilegiado de deputados federais, senadores e até presidente da República. Muito bem, o STF não perdeu tempo. Como nova regra, criou uma nova regra para o foro privilegiado para ampliar os poderes do STF sobre Bolsonaro e políticos com foro privilegiado como deputados e senadores. Um julgamento no STF formou maioria lá em abril para modificar o funcionamento do foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, direito concedido à autoridade não ser julgada na primeira instância. Com a mudança, políticos investigados por supostos crimes cometidos durante seu mandato e relacionados ao exercício do cargo manterão um foro especial no STF. E isso aconteceu, o STF formou lá em abril a maioria para a manutenção da prerrogativa de foro no STF após a saída do cargo, mas houve um pedido de vista. O presidente do STF considerou que envio do caso a outra instância, quando o mandato se encerra, produz prejuízo para a investigação. Porém, o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico, pediu vista para analisar melhor, segundo ele, os autos. Bom, o Paulo Gonet disse ao STF o seguinte, que estava esperando a definição do STF sobre o caso do foro para decidir sobre a denúncia contra Bolsonaro. A ação trata da manutenção da prerrogativa de foro, como você acaba de ver lá no Supremo. Agora o STF retoma o julgamento sobre o foro privilegiado que atinge os inquéritos de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal retoma na sexta-feira desta semana, do dia 20, um julgamento que pode afetar o destino dos inquéritos abertos contra Bolsonaro. A discussão acontecerá no plenário virtual e trata do alcance do foro privilegiado. Os ministros terão até o dia 27 de setembro para se manifestar. Inicialmente, a previsão era que o caso fosse analisado a partir da sexta-feira passada, mas passou para a sexta-feira que vem agora. E hoje, dia 16 de setembro, a notícia no jornal O Globo de que o STF voltou a julgar a ampliação do foro privilegiado em mudança que atinge os casos de Bolsonaro. A análise ocorre no plenário virtual e já há maioria para alteração no entendimento. Então o julgamento é mera formalidade. Venceu o prazo de 90 dias para o ministro analisar as vistas do processo. Depois teve as férias do judiciário em julho, não é? Então foi em abril que o STF formou maioria e foi em abril que foi pedida a prorrogação para o André Mendonça
analisar o processo melhor, o pedido de vista do ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro, que teve o intuito de paralisar o caso. Aí passaram-se maio, junho, julho o STF parou, o judiciário parou. Em agosto, agora venceram os 90 dias para o ministro do STF ficar com o processo na gaveta dele, o André Mendonça. O julgamento volta agora em setembro, já poderia ter sido julgado na sexta-feira, mas ficou para sexta-feira dessa semana, dia 20. E agora, na verdade, o André Mendonça vai ter que dar o voto dele, ou sim ou não, provavelmente ele vai dizer que não, e aí ele vai ser voto vencido, porque a maioria do Supremo já decidiu que o Bolsonaro vai ser julgado no STF. E com isso, o Procurador-Geral da República, como você vê aqui, que pediu a definição do STF para fazer a denúncia sobre o Bolsonaro, vai poder fazer a denúncia. Muito provavelmente ele vai fazer essa denúncia já no começo de novembro, porque ele já disse que não quer fazer durante o processo eleitoral. Tem mais um mês, basicamente, cerca de um mês e pouquinho, para passar o processo eleitoral, e já com a decisão do Supremo que o Bolsonaro vai ser julgado lá. Com essa decisão, acabou. O Procurador-Geral da República pediu essa decisão do STF para que ele possa fazer a denúncia, sem que ele faça a denúncia e depois digam que o Bolsonaro não ia ser julgado no STF. Com essa decisão do Supremo, o partido do Bolsonaro não pode mais protocolar na Câmara, levar adiante na Câmara a PEC para mudar a Constituição, porque o Supremo vai dizer que essa proposta de emenda constitucional é inconstitucional. O trabalho do STF é esse, é dizer se as leis que são aprovadas no Congresso cabem na Constituição ou não. Então não tem muito o que discutir em cima disso, e a retomada desse julgamento é o último prego no caixão do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.